Olá, Shalom, bem-vindos mais uma vez aqui no nosso projeto Revelando o Oculto. Para mim é um prazer imenso estar falando com você novamente. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça o seu comentário, dê o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, com familiares. Hoje estarei trazendo alguns tópicos interessantes. Nos últimos vídeos eu vim falando sobre os sigilos e o perigo que traz a Goetia e como que essa seita tem se expandido no mundo. E eu queria trazer qual o início, a raiz de tudo isso. E nesse vídeo estarei trazendo os tópicos, qual é a raiz do mal. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, comente, dê o seu like. Se você quiser ajudar o nosso canal, divulgue o nosso canal. Estarei deixando aqui a conta. Sigilos. Sigilos no tempo antigo era chamado de proteção. Proteção contra muitas entidades do mal. Proteção contra alguns malar. Bem-vindos ao Revelando o Oculto. Em breve, sigilos, a proteção do homem. Shalom. As Qelipotes são chamadas de Sitraha. E a Sitraha representa uma negação da unicidade de Kadosh Baruch Hu. Pois a mesma descida do fluxo, que é a força vital do ser humano, aqui para baixo, é realizado por muitas contrações muito poderosas. E essas contrações vão filtrando essa força vital, que até mesmo as coisas mais impuras, que são as Qelipotes e a Sitraha, elas podem passar a existir do nada. Para o nosso momento de reflexão, as Qelipotes são cascas. São cascas, ou até mesmo de um ciclo vicioso, que vem até mesmo de vidas anteriores. E quando essas pessoas se apegam nas impurezas, elas começam a criar uma casca muito grossa, chamadas de Qelipá ou Qelipotes. Após a sua morte, estas almas carregam consigo estas cascas. Quando essas almas são tiradas do corpo, elas vão para um estágio aonde fica reservada para elas. Bom, sabemos então que as impurezas, com a sua força vital, elas podem ser transformadas e podem passar a existir. E o que são essas forças negativas, essas impurezas? Decorrente à vida de uma pessoa, conforme o ciclo da vida dessa pessoa, ela pode atrair consigo muitas impurezas. E essas impurezas se transformam em cascas. E no desencarne desta pessoa, o seu corpo é levado à sepultura, mas a sua alma ainda vive. E carrega consigo essas impurezas, essas cascas. E essa alma, ela é levada para um estágio, para um nível, para um mundo aonde foi reservado para ela, conforme o que ela atraiu nesse mundo. Enfim, mesmo depois desse estágio da morte física, essa alma ainda pode passar a existir no nosso grau físico. Existem várias maneiras que podemos entender sobre esse aspecto. Um deles
é essa alma conseguir se elevar desses níveis que aprisionarão a sua alma. Porque quando estiveram aqui, nesse grau físico, essa alma carregou consigo muitas cascas e ela ficará presa nesse grau físico. E aonde está baseado tudo isso? Temos o Sefer Yetzirah, que fala muito a esse respeito, principalmente dessas almas que carregam impureza depois da sua morte física. Eu quero relatar para você aqui qual é o início, a raiz de tudo, para chegarmos no ponto dos sigilos, da Goetia. Você vai me entender. Só que temos que começar a entender a raiz do mal, da onde tudo surgiu, para que possamos entender qual é a negatividade que uma pessoa carrega consigo após estas convocações ou invocações. E para você que não tem conhecimento algum sobre esses fatos, é bom você repensar nas suas atitudes aqui, antes do seu desencarne. E as Kelipotes são chamadas de Elohim Acherim, que é chamado de outros deuses. Ou seja, uma das proibições da Torá é não ter outros deuses, e não terás outros deuses diante de ti. Esse é um dos principais mandamentos da Torá. As Kelipotes retiram do domínio da santidade do Santo Kadosh Baruch Hu, pois todo ser existente neste planeta é atraído pela sua força vital. Enfim, todo ser vivente nesse mundo é atraído através da sua força vital. Existem várias colocações a respeito deste assunto. A força vital do homem pode atrair estas entidades, mesmo ela sem invocar ou convocar. E também, ao contrário, essa pessoa pode também atrair para ela a santidade através da sua invocação, das suas palavras e também das suas ações, completamente ao contrário de quem atrai a Sitra Achra para si. Isso é um aspecto inferior da vontade divina. Atrair para si a Sitra Achra é ao contrário do aspecto de Kadosh Baruch Hu. Para que você possa entender todo o contexto, isto era como se estivesse nas costas de Kadosh Baruch Hu, na sombra que é produzido a Sitra Achra. Isso é um aspecto inferior, externo, da vontade do Santo Kadosh Baruch Hu. Pois as ações do corpo de uma pessoa expressam os sentimentos da alma. Ou seja, toda alma expressa sentimentos. E nisso vem as suas ações. Ou seja, para o lado das Kelipot, ou seja, para a atração da santidade do Santo Bendito seja. A Sitra Achra é a impureza. E a Sitra Achra é também uma abominação diante do Santo Kadosh Baruch Hu, pois a existência da Sitra Achra é necessária para que haja o livre arbítrio, para que uma pessoa possa escolher entre a Sitra Achra e a vontade divina. E essa pessoa pode escolher também, literalmente, ser justa ou perversa. E é por esse motivo que Hashem escolheu dar a vida a você, para que você escolha entre ser um perverso e um tzadik. E a Sitra Achra é chamada de o lado oculto ou escuro da santidade de Kadosh Baruch Hu.
E esta atração de contrações do lado negativo, que é a sombra, um exemplo, para que possamos entender e compreender a magnitude desse assunto, a Goetia surgiu das sombras, das costas da vontade de Kadosh Baruch Hu. O lado da citracha, que é atraído pelo corpo de uma pessoa, atraído pelos pensamentos e pelas ações dessa pessoa. Ela atrai a citracha, criando então as quelipotes, as cascas, e nisso trará muitos problemas para essa alma após o desencarne. A Goetia então surgiu através dessa raiz vital do ser humano. E os sigilos são usados para atração destas entidades que eram objetivamente almas que pertenciam a um corpo. Enfim, estas entidades, essas almas que desencarnaram do corpo e passaram para um outro plano diferente do nosso, pois elas estão num estágio, num nível aonde não há mais prisão do corpo, aonde elas podem se mover para todos os lados do universo. A questão é, e o que as prende ainda nesse grau físico são as cascas, as quelipot, que foram geradas por elas ainda vida. E esse rachá que atrai para si estas entidades, convocando-as, usando sigilos, símbolos, atrai também as cascas destas entidades. Ou seja, tudo que ela produziu quando era viva, essa pessoa, quando atrai para si essas entidades, elas andam e caminham na perversidade como eram. E ao contrário disto, quando um tzadik se liga a Hashem, ele sempre tem o seu mentor espiritual. Possa ser ele um rabino, possa ser ele um malach, que atrai luz com milhares e milhares de contrações. E esse tzadik passa a viver em santidade, revestido com uma outra roupagem espiritual, atraído pela luz do santo, bendito seja ele. Enquanto isso, o perverso caminhará em sua perversidade. Além do perverso atrair para si todas estas negatividades, esse perverso também absorverá todas as quelipotes que essas entidades convocadas por ele tinha quando era viva. Bom, estamos falando algo muito sério e muito grave. As pessoas acreditam que convocar ou invocar entidades, almas, espíritos é algo sobrenatural, é algo fantástico, e se declaram como os experts em espiritualidade ou os sábios. Temos aqui no Brasil exemplos de vários espíritas que convocam
estas entidades. E temos exemplo da vida de cada um, da queda de cada um. Certa vez, uma pessoa muito conhecida do meu meio começou com alguns trabalhos espirituais e toda a família começou a ser destruída um após um. Alguns deles que perceberam, dois irmãos que perceberam a destruição da família, abandonaram esse caminho. Hoje não ouço mais notícia deles, mas a maior parte das pessoas que convocam essas entidades, toda a família se envolve nisso, são destruídas, um após um. Tanto na parte econômica, quanto na parte amorosa. E vindo a fim a ser ceifado o corpo dessas pessoas por atração destas cascas, dessas entidades que trazem desses mundos mais impureza. E já não bastasse a impureza que a humanidade caminha, essas pessoas atraem para elas muito mais impurezas, usando símbolos, palavras para atrair estas entidades. A questão é, se formos parar para analisar, não é tão necessário usar essas forças para atrair essas entidades. Elas estão por toda parte. Toda a parte estão essas entidades. Agora mesmo. Às vezes até do teu lado. Às vezes atrás de você. Às vezes você percebe. Às vezes você sente cheiro. Às vezes você vê vultos. Mesmo sem você os convocar. Às vezes alguém da tua casa absorve essas entidades com suas ações práticas, trazendo então essas entidades para fazer uma moradia. Na Torá, na Kabbalah, isso é chamado de os peregrinos. São aquelas entidades que não têm casa. Elas vivem entre nós. E basta apenas um pequeno deslize para que elas entrem na tua casa, sem mesmo você perceber. Todo cabalista conhece os segredos de afastar essas entidades que outrora eram humanos e quer absorver a sua energia vital para a sua existência. Parece loucura, mas é bem isso. Voltando então à vontade superior na qualidade do semblante, da face do Santo Kadosh Baruch Hu, é o aspecto interior da vontade dele, a qual está voltada para aqueles que Hashem realmente deseja, que é a fonte da vida a todos os mundos. A vontade de Kadosh Baruch Hu é para que você se liga à santidade, não ao negativo, não pelas costas, mas sim face a face. Seu semblante que resplandece como a luz do Ein Sof, do nada. A sua luz reflete todos os mundos. E você pode atrair esta luz direta para você, sem se conectar com estas entidades
A citrarra, ela habita aonde está a morte. Sim, isso é muito sério. Lembre-se, Askelipod, a casca, citrarra, estão no mesmo nível aonde muitas entidades que habitam nestes mundos paralelos estão. Eles estão bem próximos da humanidade. É por isso que muitas coisas nesse mundo físico, é muito fácil o homem se perder e voltar para o estágio das cascas, da citrarra, e assim então perder a vida humana terrestre. A energia vital é internalizada e irradiada para prover o caráter do homem e a capacidade para cada criatura existente nesse mundo e no Zolamot. A individualidade que determina o caráter de um tzadik. Dentro dessas determinações, o número 8, o Red, está incumbido da palavra arrogância, que é igual idolatria. A idolatria também é chamada de Kelipot, as cascas. E isso implica numa eterna rejeição ao santo bendito seja. Pois aqueles que se encontram no domínio das impurezas das Kelipot referem-se a Hashem, de Deus dos deuses. Estes não negam o supremo nome do santo Kadosh Baruch Hu acima dos deuses. Isto também é tido como idolatria. Esta afirmação ainda reproduz as palavras que ainda existem outros deuses. Isto também é considerado como idolatria. Mas eu não quero entrar aqui nessas questões de idolatria, apenas para trazer para você o aspecto das Kelipot que também estão envolvidas na idolatria. Até mesmo na nossa pronúncia, que existe Deus acima dos deuses. Até nisso, criamos para nós uma casca, uma idolatria que deve ser corrigida. Não existe outros deuses. Existe apenas um, Hashem Echad. Bom, voltando às impurezas das Kelipot, eu quero aqui trazer um alerta para você. Para você que ainda é envolvido nestes assuntos de sigilo, nesses assuntos de magia, de goéptia. Lembre-se você, essas forças, essas energias, essas contrações, vêm pela sombra, pelo lado de trás do santo bendito seja. E isso é formado uma casca. Isso é carregado pelo Orachá em toda a vida existente aqui nesse grau físico. E após a sua morte, estas cascas são carregadas com esta alma. Vamos imaginar que existem 3 estágios. Eu vou explicar mais ou menos para que você possa entender e compreender a complexidade sobre esse assunto de espiritualidade. Estamos no estágio do mundo das ações, Malhut, o mundo físico. Acima de nós existe um outro nível. Imagine você uma faixa acima da nossa cabeça. É onde habita o aprisionamento das impurezas, que são essas almas que ficaram presas, porque no estágio quando elas estavam vivas, elas não conseguiram acabar com essas impurezas no corpo. E essas almas ficam presas nesse estágio. E nesse estágio habita
a morte, e a citrarra, o lado negativo. Quando usamos nomes sagrados para atrair essas entidades que estão acima do nosso nível da cabeça, atraímos para nós também as suas impurezas. Existem fatos, muitas histórias referente a isso. Por que lavamos as mãos e os pés antes de dormir? Para que não passe nesse nível, nessa faixa. Para que a nossa alma não pegue nenhuma impureza dentro desse nível aonde está as Kelipot. Existe o terceiro nível. É o nível aonde fica as almas que resplandecem. Poucas pessoas conseguem passar por ela. Poucas pessoas conseguem chegar nesse nível, no terceiro nível, acima da citrarra. Tudo começa aqui. O primeiro estágio são as nossas ações. É o que nós fazemos, o que nós falamos, as pessoas que devemos cuidar, as pessoas que nós devemos amar. Tudo começa aqui. E após o nosso desencarne, a nossa alma é levada a esses níveis. E quem está vivo aqui, às vezes se atrai. Conheço vários relatos e várias histórias de pessoas que já desencarnaram, pessoas que já morreram, ainda habitam em seus lares, mesmo sem um corpo. Porque esse mundo está muito próximo ao nosso. E qualquer ação nossa, atraímos elas para morar junto com a gente na nossa casa. Eles se escondem nas sombras. Literalmente nas sombras. Aonde tem uma sombra e cantos, eles estão. Bom, essas são as almas que carregaram consigo as Kelipot. E aqueles que atraem luz para si, resplandecem nesse terceiro nível, o jardim do descanso. É o local onde a alma tzadikim, quando partem daqui, e após esse terceiro estágio, vem o quarto estágio, o quinto estágio, até o 10º estágio. Esse é um outro assunto muito interessante. Quem sabe um dia podemos abordar essa outra parte dos tzadikim, após a sua partida daqui. Aonde ficam suas almas? E como atrairmos eles para a nossa vida hoje? Não chamando, não convocando. Mas existem vários meios de podermos pedir em mérito e honra à Torá, para que eles possam trazer para nós um pouquinho do seu conhecimento nos nossos dias de hoje. Várias montanhas foram retiradas de nós. O mundo não tem mérito nenhum hoje para ter uma montanha bela, com muita água e pedras preciosas. Enfim, eu peço para você que ainda se comunica com mortos ou usam sigilos, textos sagrados, para atrair essas entidades
que você pare ontem. Vivemos em mundos paralelos, aonde o nosso mundo não é real. É apenas uma ficção do que o nosso cérebro consegue montar. Em breve estarei falando do mundo ilusório, as ilusões que o nosso cérebro consegue montar através da nossa alma. E tudo que está entre nós são tudo meras coincidências ou estruturas criadas por nós mesmos. Eu agradeço a você mais uma vez por ter participado com a gente aqui, por ter assistido até aqui essa aula maravilhosa, que sirva de alerta para você não se envolver com essas entidades. Elas trazem morte, destruição. Não envolvam com espíritos, entidades, nem almas, nem anjos. Isso pode te matar. Que a Shem nos traga muito entendimento e que cada pessoa possa executar a sua mitzvah de ser um shomer em Torá, shomer em mitzvot. Que a Shem nos traga muita luz e que você saia das sombras, das costas do Santo Bendito seja, e olhe para Ele face a face, face a face, com o Santo Bendito seja. Que a Shem nos abençoe. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, comente, dê o seu like. Se você quiser ajudar o nosso canal, divulgue o nosso canal. Eu estarei deixando aqui a conta. Se você quiser ajudar aqui, vou agradecer muito a você. E de coração, que a Shem nos abençoe. Tudo de bom. Shalom. Lehitraot.